Shabbat Shalom a todos, amém? E a paz do Senhor Jesus. Quero compartilhar com você nessa manhã uma porção das Escrituras Sagradas a respeito do Senhor Jesus e da sua obra maravilhosa em nossas vidas, amém? E quero começar lendo aqui nessa manhã um versículo das Escrituras Sagradas que está no Evangelho de João, no capítulo 17, no versículo 16, que diz assim: Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Amém? Então nós vemos aqui uma palavra do Senhor Jesus aqui, a respeito da sua oração antes da sua partida a respeito dos seus discípulos. Então nessa manhã de Shabat nós lemos as duas últimas porções do livro de Números, das duas Parashot, Matot, Massei, tribos e estágios, Massei. A última paraxá fala a respeito das jornadas do povo do Senhor, das suas jornadas até chegar a Canaã, Eretz Israel. E vai marcando de cada estágio, cada cidade, cada lugar por onde eles passaram, para que ficassem registrados em todos os lugares onde eles pararam. Ao total, 42 cidades, ou lugares, mais propriamente dito, regiões. E essa palavra Massei, que quer dizer estágio, jornadas. Então, eu queria meditar nisso, a respeito do Senhor Jesus, por que ele é o bom pastor. Continuando falando que o Senhor Jesus é um bom pastor, verdadeiramente. Então, hoje é raro nós encontrarmos um pastor, por mais que tenha muitos, do ponto de vista, digamos assim, um título, mas é muito difícil você encontrar verdadeiramente um pastor. Digo no meio religioso, que a Bíblia fala de várias formas de o que pode ser um pastor. Pode ser um líder, um estadista, um profeta. Então, existem várias características. Mas olhando para o meio religioso, um pastor são diamantes raros hoje. São diamantes raros hoje. Por isso que o Senhor Jesus é o bom pastor. E não jamais nos deixa só. E às vezes nesse tempo que nós estamos vivendo, nós passamos por vários períodos das nossas vidas. Várias situações. E essa paraxá de Massei nos leva a meditar bastante a respeito do nosso caminho, nos caminhos do Senhor. Vemos todos os lugares por onde a Israel passou, os seus problemas, suas dificuldades, as suas bênçãos, os milagres e tudo mais. Suas quedas. Então tudo, mostra tudo. A palavra do Senhor é maravilhosa a respeito disso. E mostra o arrependimento, a techuvá, a alegria quando chegavam as bênçãos. E mostra Moshe Rabbeinu e Arão conduzindo, a Israel. Como o Senhor disse que Moshe Rabbeinu seria como o eterno na terra e Arão o Kohen, o navio, o profeta. Então nós podemos usar uma simbologia aqui como Arão e Moshe Rabbeinu, como Mashiach e Ruach HaKodesh, podíamos dizer assim, fazendo essa analogia. Guiando o povo do Senhor. E nós atravessamos por vários momentos. Até chegar a Canaã. E nós também, como povo do Senhor, atravessamos vários momentos. E é o Senhor Jesus que nos está guiando em tudo. O Pirkei Avot diz assim, quem é o sábio? Aquele que aprende de todos, ou em todos os lugares.
E se nós pararmos para pensar, nós aprendemos. Vamos aprendendo tanto com os bons quanto com os ruins. Eu me lembro que na minha praticamente vida toda, uma coisa que eu nunca gostei foi de estar peregrinando. Mas foi a coisa que mais aconteceu na minha vida. Meus pais, principalmente, também. Sempre foram mudando de uma casa para outra, de uma casa para outra. E eu não entendi aquilo. Depois, comigo aconteceu a mesma coisa. Aí fui morar fora, também, mesma coisa. Trabalhava num lugar, ia para outro, ia para outro. Até que um dia a graça do Senhor se revelou a mim e eu falei, não, agora não vou mudar mais. Vou me estabilizar, vou ficar em determinado lugar. Mas não foi possível, não foi possível. E eu comecei a meditar nisso depois, estudando a palavra do Senhor e vendo a história do nosso povo, do povo do Senhor no geral, a Israel, as peregrinações. Nós vemos que quando Israel foi restituída como nação em 1948, naquele período, né, os Israel voltaram para Israel, tinha gente quase de mais de 100 nações, praticamente, retornando, judeus de todo o mundo. Então a palavra de Deus, como ela se cumpre à risca nas nossas vidas. Voltando para Israel, ainda existem em vários outros lugares do mundo, existem em todo quanto é canto do mundo, mas naquele período, naquela fase, praticamente 100 nações, judeus de 100 nações. E às vezes nós meditamos, nós temos que atravessar um momento difícil para recebermos a bênção do Senhor. E principalmente a verdadeira bênção, que é a restauração do mundo, o Olam Rabá, a vinda do Mashiach, que restaurará todas as coisas. E não precisaremos mais peregrinar. E ficou registrado para nós aprendermos, que nós devemos aprender em todos os lugares. E também aprendemos com os bons e com os maus. Entendermos que na peregrinação do povo de Israel, eles atravessaram momentos difíceis e encontraram situações difíceis, como Amaleque, Edom, Og, Sihon, mas em todos o Senhor lhes deu vitória. Então, o Senhor é maravilhoso. Eu lembro que quando na minha conversão, meu pai teve um problema gravíssimo de saúde. E foi através desse problema que a graça do Senhor se revelou a mim. Eu estava longe, distante dele. E tinha feito algumas promessas a ele. E de repente ele teve um problema grave de saúde. Onde o Senhor me levou ali a me prostrar diante do Eterno e fazer um milagre na vida dele, na minha vida, na vida de toda a minha família. Toda a minha família. Mas de lá para cá foi uma peregrinação. E nós encontramos todo tipo de pessoa nessa peregrinação. Então houve um milagre na vida do meu pai. Grandioso, que levou toda a família, principalmente a mim, que era o pior de todos, como eu não posso me colocar aos pés do apóstolo Paulo, mas ele disse que aprove a Deus revelar a mim, o pior dos pecadores, a sua graça, o seu favor, a sua misericórdia. Então, o Senhor é maravilhoso. O Senhor Jesus, ele é o bom pastor. Que Machia bendito. Que eterno bendito. Mas nós chegamos a um tempo difícil onde as pessoas estão atravessando, vivendo tempos difíceis, peregrinando. Tempos difíceis, como diz o livro de Apocalipse, capítulo 13. E nós temos que meditar no Senhor. Temos que meditar no Senhor. No livro de Hebreus, no capítulo 11, onde fala heróis da fé, no finalzinho, no capítulo 10 e no capítulo 11 todinho e 12, fala da promessa bendita do Eterno para a nossa vida futura. E no versículo 38 do capítulo 11 do livro do Sefer Ivrit, do livro de Hebreus, diz assim: homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. Homens dos quais o mundo não era digno. Então existem pessoas extraordinárias que o Senhor colocou nessa terra como testemunhas vivas do seu poder, da sua glória, da sua grandeza, do seu grande nome.
o seu Shem Gadol, o seu grande nome. Como os patriarcas, os Neviim, todos. E agora, por último, para nós entendermos que nós estamos vivendo um tempo difícil. Estamos peregrinando, a palavra do Senhor diz que nós somos peregrinos nessa terra. E o Senhor Jesus diz que nós não devemos temer aqueles que matam o corpo. Antes devemos temer aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no Hades, no inferno. Então, a obra do Calvário foi maravilhosa e perfeita, nos mostrando que o Senhor Jesus veio para eliminar aquilo que o homem mais temia, que era a morte. E há 3 meses e meio atrás, mais ou menos, aconteceu uma coisa triste. Meu pai veio a dormir no Senhor. Então, aquilo foi muito impactante, muito triste, a maneira com que aconteceu. Mas a palavra do Senhor diz que nós estamos aqui para aprender, com os bons e com os maus. E você saber, entender que nós somos peregrinos nessa terra. E nesse estágio nós nos deparamos com situações e com pessoas difíceis. Porque a palavra do Senhor diz que o mundo está no maligno. O apóstolo João disse no final da sua epístola, que o mundo jaz no maligno. E meu pai adoeceu, teve um problema e foi levado para um hospital num dia e depois retornou no outro dia. E depois de lá mandaram para outro lugar. Então foi uma peregrinação. E nós nos deparamos com situações difíceis. Mas a palavra do Senhor diz que nós aprendemos de todos. Porque eu vou dizer que quem é o sábio é aquele que aprende de todos, sejam bons ou sejam maus. Então nós vemos que nós devemos aprender com o Senhor. E eu fiquei muito triste com aquilo. E quando eu cheguei num dos determinados lugares, o meu pai estava entrando na maca com os enfermeiros. E as moças que estavam atendendo na entrada, eu expliquei a situação que estava chegando, que meu pai estava ali e tal. E a moça começou a tratar com desprezo e menosprezo. E ele entrando assim, eu explicava, olha, ele está passando ali. Ela falou, não estou vendo ninguém. Para mim aqui não chegou nenhuma ordem e não estou vendo ninguém. E ele entrando, e eu mostrando para ela assim, não, ele está ali, ó, a maca ali com os socorristas entrando e tal. E ela dizia, não estou vendo nada, não estou vendo ninguém. Para mim ninguém explicou nada, mas foi um ato assim, talvez, da minha vida que eu já vi hoje. Eu já vi cristãos sendo maltratados em outros lugares, vídeos. Mas aquilo ali foi um absurdo. Já vi cristãos sendo agredidos, mortos fisicamente, em determinadas regiões do mundo, nesse tempo que nós estamos vivendo. Mas para mim aquilo foi um absurdo, o desprezo e o menosprezo com que foi tratada a situação. Meu pai foi tratado e eu fui tratado naquele momento. Então a gente aprende de todos os lugares para nós entendermos que nós estamos vivendo um tempo difícil. Muitas pessoas estão perdendo seus entes queridos nesse período. Apesar que o que aconteceu com meu pai não foi o que esse veneno que criaram no mundo agora para estabelecer o sistema do anti-Mashiach. E ele passou, e a moça desprezou, foi a mulher que estava ali para atender, tratou com desprezo e menosprezo, que aquilo foi absurdo. E ainda eu cheguei a dizer para ela se ela estava subestimando a minha capacidade de raciocínio. Mas ela continuou zombando e desprezando. E disse que não viu ele entrando na frente, a moça, não estou vendo ninguém. Fez que não viu, literalmente. E nós ficamos ali, tinha um rapaz comigo, e ele também não falou nada, porque a situação era comigo, lógico que era minha família. Então foi algo terrível. E depois aconteceu que não queriam atender, não davam resposta, e eu vim para casa. Dali a pouco uma pessoa ligou, disse que ele passou mal, ele não queria ficar internado, e acabou passando mal, e daí teve um problema gravíssimo daí, e eles tiveram que induzir, sedá-lo para que ele pudesse se acalmar. Aconteceu que nessa sedação, de sedá-lo, ele não retornou mais. E o mais grave depois foi que depois, quando ele estava numa situação difícil, não quiseram deixar eu vê-lo quando ele estava com saúde, não estava vivo, falando normal. Depois mandaram chamar. Aí cheguei lá, aí a moça não queria deixar eu entrar porque ela me viu
me viu com a minha Bíblia na mão e o meu talite de oração, me disse que eu não podia entrar porque eu era religioso. E ali eles não aceitavam nenhum religioso dentro daquele lugar. Mas daí, acabou, não sei o que aconteceu lá, houve a permissão, eu entrei, eu e meu filho, que é, no caso, neto do meu pai. E vimos eles, ele estava numa situação assim um pouco complicada, mas estava vivo. E o médico me disse, a única coisa que o médico disse foi assim, pode se despedir. E eu achei aquilo um absurdo. E eu entrei no quarto, abracei-o, orei com meu filho, orei com ele, orei por ele e saí, sem dizer uma palavra. Quando foi mais ou menos umas 3 horas depois, o médico ligou dizendo que ele tinha dormido no Senhor. Nós aprendemos com quem nós estamos lidando, situações que nós estamos lidando, pessoas que nós estamos lidando. Mas o que me confortou o coração foi, eu quero deixar terminar com esse versículo, que está no livro de Deuteronômio, capítulo 15, que diz assim: ao fim de 7 anos farás remissão. Miketz shavashanim ta'aseh shemitah, falar remissão. Então nós sabemos que 7 anos na Bíblia ela simboliza um período, um ciclo. E remissão, nós sabemos que é remir, é salvar, libertar, dar, trazer libertação. Então na madrugada eu passei orando e buscando o Senhor a respeito do meu pai naquela noite. E obviamente chorei muito, clamei muito, como da primeira vez que aconteceu há 21 anos atrás, quando houve minha conversão, clamei ao Senhor. Aí quando foi 5 horas da manhã, o Senhor, o Eterno, bendito seja o seu nome para sempre, mandou eu ler esse texto de Deuteronômio, eu fui ler. Aí eu entendi que a vida dele tinha chegado ao fim. Nessa era, nesse mundo. Estava atravessando para a eternidade, para estar para sempre com o Salvador. E graças ao Eterno, meu pai também pertencia ao Senhor. Um dos eleitos, um dos escolhidos, um dos selados do Senhor, um tzadik. Mas eu entendi, pelo que aconteceu no ambiente, eu entendi por essa palavra que Miketz, Shemitah, ele pode dar a entender 2 coisas. Miketz, ele pode dar a entender 2 coisas. Chegar ao fim, encerrou a vida dele, o Senhor estava me dizendo que tinha encerrado. E pode dizer 2 coisas, quer dizer, chegou ao fim e alguém deixou-lo cair. Deixar cair, deixar padecer, deixar morrer. Deixar sofrer. Então eu entendi que o Eterno falou comigo as 2 coisas. Pelo que aconteceu, eu entendi as 2 coisas. Que o Eterno estaria o levando. Porém, existia um culpado. Tem muitas pessoas que acham que com os servos do Senhor não acontecem coisas ruins. E que as pessoas que lhes causam dano são inocentes. Não estou generalizando, mas é um testemunho, peregrinação. Porque meu pai passou dessa vida para outra. Então aquilo, eu entendi que houve um culpado por aquilo que aconteceu com ele. Então o Senhor o recolheu, o levou para si, para morar para sempre na eternidade. Mas porém teve um culpado que houve alguém que forçou a sua queda, a sua morte. Como diz a interpretação do versículo 15 do livro de Deuteronômio. Na Parasharei, veja. Então, essa é a interpretação do versículo de Miketz. Miketz shavashanim ta'aseh shemitah. Encerrou a vida dele, encerrou aquele ciclo. Porém, alguém deixou-lo cair, padecer, morrer, sofrer. E a médica tinha dito, quando ela ligou antes, que ele não queria ficar internado e se debateu um pouco. E os médicos, as pessoas, não sei se foi médico, quem foi, o forçaram, e para forçar ele ficar meio que na marra internado, eles sedaram ele. Tanto que ele estava machucado quando eu fui vê-lo. Ele estava machucado quando eu fui vê-lo. Então aquilo, como hoje nós não podemos reclamar, não tem mais a quem recorrer nesse mundo. Então eu apresentei diante do Senhor.
Falei, Pai, tu és um eterno, justo. Então, o fim dele se encerrou aqui. O fim dele foi aquele, aqui nessa terra. Mas o conforto foi essa palavra que o Senhor me deu, de Deuteronômio, capítulo 15. Nikit Shavashanim Taaseh Shemitah. E do livro de Hebreus, que diz que tem pessoas que o mundo não é digno. Por isso que somos peregrinos nessa terra. Nós entendemos que Israel sofreu na mão dos Amalequitas, na mão dos Edomitas, porque eles estavam atravessando, fazendo uma caminhada para chegar a Israel, para chegar à terra prometida. E o Senhor Jesus disse que nós não somos desse mundo, como ele também não é. Então nós também estamos atravessando uma caminhada e temos que saber com quem estamos lidando e pela trajetória que estamos passando. E aprendemos de tudo, tanto dos bons quanto dos maus. E sabemos que há pessoas boas e pessoas más. Então esses são os estágios que nós atravessamos. Que temos que confiar 100% no eterno, naquilo que o Senhor Jesus, por isso que ele é o bom pastor. Ele é o bom pastor. Ele há de nos guardar sempre. Talvez você esteja passando uma situação difícil também, esteja peregrinando. E às vezes deparamos com determinadas situações que fogem à nossa responsabilidade, muitas vezes ao nosso alcance. Mas o Senhor me deu essa palavra de Devarim, capítulo 15. Com essa triste ocorrência que aconteceu comigo, com a minha família. A maioria da minha família não viu, porque quem estava lá fui só eu. Mas o Eterno é justo. Por isso nós estamos aqui peregrinando. Nesse estágio, como eu falei, na nossa infância sempre foi mudando. Eu não entendi aquilo. Depois eu fui trabalhar fora também sempre mudando. Mas o Senhor fez um milagre e hoje nos faz entender. Estamos nesse mundo como peregrinos. E muitos de nós, como diz a própria Escritura, o mundo não é digno de tê-lo, por isso que o Senhor não permite determinadas situações. E eu termino, além desse versículo de Deuteronômio capítulo 15, na Parashá de Haye Sara, a vida de Sara, onde Sara morre. Por isso que a Parashá começa com a vida de Sara. Porque o justo, ainda que esteja morto, viverá. Foi o que o Senhor Jesus disse. Amém? Então que o Eterno te abençoe e te guarde. Se você está peregrinando, está passando por estágio, por momentos difíceis, tudo é a mão do Eterno, permitindo, nos aperfeiçoando, porque a Torá fala que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso que o Senhor Jesus, ele é bom pastor, porque ele está conosco, ele nos guarda. Ele nos livra do mal, dos homens maus. Ainda que eles acham que estão tendo vantagem. Mas o Senhor é bom pastor e nos guardará. Amém? Então que o Eterno te abençoe e te guarde. Em nome de Yeshua HaMashiach. Vamos continuar nossa peregrinação como tzadikim, como servos do Senhor, bendizendo o seu nome, glorificando o seu nome. E naquela manhã, eu fiz um voto e fiz um juramento aos pés do meu pai. Meu filho estava junto. Meu filho mais novo estava junto. E que o Eterno nos ajude a cumpri-lo, para glorificar o seu nome. Porque nós temos um rei nos céus. E o seu nome é Mashiach. Naquele dia não queriam deixar eu entrar para vê-lo, porque o lugar não permitia a religião. Então já podemos ter base. Amaleque quis destruir o povo do Senhor. E Edom se levantou contra também. Mas o Senhor é fiel e justo. Não há outro além dele. Então que o Eterno te abençoe e te guarde. Que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Eterno tenha misericórdia de ti e ponha a paz. E te dê a paz. Amém? Jamais o Senhor nos ajude, nos sustente, nos guarde até o fim. Vamos servir o Senhor até o fim dos dias das nossas vidas. Não importa a intimidação do anti-machia, do seu sistema, ou da sua cauda arrastando muita gente com ele. Amém? Vamos servir o Senhor. Vamos continuar servindo o Senhor, porque Ele é grande. Então, que o Eterno te abençoe. Que Hakadosh Baruch Hu nos ajude. Em nome de Yeshua HaMashiach, nosso Redentor. Amém? Então, Shabbat Shalom e continue peregrinando.